Continuação do capítulo 3. Em nome do Senhor Jesus, a confiança de Deus. Quando usamos o nome do Senhor Jesus, qual será o seu efeito? Pelas Escrituras, podemos ver efeitos pelo menos em 3 áreas: em relação ao homem, em relação ao diabo e em relação a Deus. Efeito em relação ao homem. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, 47. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 43. Em 1 Coríntios 6,11 diz: E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Esse efeito é visto especialmente nas palavras de Atos 3. Era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Será que sabemos o que é falar às pessoas em nome de Jesus, o Nazareno? Como vocês atravessarão tal situação se não permanecerem no fundamento da morte e da ressurreição, se não estiverem sobre o fundamento do batismo? Se não estiverem sobre esse fundamento, provavelmente se ajoelharão e orarão mais ou menos assim: Senhor, não sei se este paralítico deve ser curado. Se ele deve ser curado, mostra tão claro de modo a termos ousadia para pedi-lo. Se ele não deve ser curado, deixaremos ele em paz. Não foi essa a experiência dos apóstolos. Eles não achavam que o nome do Senhor Jesus devesse ficar com o Senhor Jesus. Pelo contrário, tomavam o nome de Jesus de Nazaré para si, desfrutando de sua posse e uso. O que é a igreja? A igreja é constituída de pessoas que guardam o nome do Senhor Jesus na terra. Aqueles a quem Deus chamou dentre as nações para se reunirem em seu nome formam a igreja. A igreja existe para manter na terra o nome do Senhor Jesus e, consequentemente, poder usá-lo a favor de outrem. Às vezes podemos dizer a alguém: E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Atos 22, 16. Quando o Senhor Jesus estava na terra, certa vez disse a uma mulher: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 8, 48. Em outra ocasião, disse a um paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Lucas 5 e 20. Se permanecemos no fundamento do batismo e durante essa permanência recebermos visão e revelação, sabemos que somos gerentes do nome do Senhor Jesus. Quando vocês e eu pregarmos o Evangelho às pessoas e percebermos que elas o aceitaram, podemos dizer-lhes: Irmãos, ide em paz, pois o Senhor Jesus vos perdoou. Por ter sido curado o paralítico, as autoridades, os anciãos e os escribas chamaram os apóstolos diante de si, dizendo: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Ao que Pedro, cheio do Espírito Santo, replicou: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está ação diante de vós. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 7, 10 ao 12.
Somente por meio desse nome e de nenhum outro podemos ser salvos. Por isso, podemos usar esse nome em relação aos homens. Efeito em relação ao diabo. Podemos não somente usar esse nome em relação aos homens, mas também em relação ao diabo. Em Marcos 16:17 diz: em meu nome expulsarão demônios. Como usamos o nome do Senhor Jesus para expulsar demônios? Está registrado em Atos 16 que Paulo certa vez encontrou uma jovem possuída por um espírito adivinhador. Ela o incomodou por muitos dias. O que fez Paulo ao indignar-se? Ele não foi orar, pelo contrário, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Com essa ordem, o espírito saiu dela naquele exato momento. Aqui vemos como o nome do Senhor Jesus foi confiado a Paulo para que o usasse. Observemos mais ainda que o nome do Senhor Jesus não nos é entregue para simplesmente ficar como um depósito no céu. Se tivermos um estado espiritual normal, seu nome nos é confiado. Assim que, ao indignar-se, Paulo não orou ao Senhor, simplesmente ordenou ao Espírito que saísse da menina, em nome do Senhor. Pensaríamos que um homem que age de tal modo tivesse falta de espiritualidade, fosse independente e cuja busca da vontade de Deus fosse deficiente. Mas notamos que, ao expelir o Espírito em nome do Senhor, o Espírito saiu. Portanto, a questão real refere-se ao nosso viver na presença de Deus. Se permanecemos ou não no fundamento da morte e ressurreição. Se permanecemos sobre essa base, o nome do Senhor está em nosso poder. Em nome do Senhor Jesus não é mera frase. É uma expressão que você e eu podemos usar no serviço cristão e na expulsão de demônios. Em Lucas 10, o Senhor aparece enviando seus discípulos, embora naquele tempo ele não houvesse ainda subido aos céus, age com base na ascensão. De modo que proclamou: eu vi Satanás como raio cair do céu. Quando os discípulos foram para o evangelismo, o Senhor não foi com eles, mas eles levaram o seu nome. Retornaram alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Por que isso aconteceu? Porque até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Tendo o nome do Senhor, possuíam autoridade. Daí o Senhor Jesus declarar logo a seguir: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Temos consciência de que podemos usar o nome do Senhor Jesus a fim de lidar com todo o poder do inimigo? Como precisamos ter nossos olhos abertos para ver que o nome que Deus deu ao Senhor Jesus é crédito de Deus. Efeito em relação a Deus. Mais uma área deve ser aqui vista. Além de o nome do Senhor Jesus nos ajudar a fazer que as pessoas sejam salvas e curadas, nos dar autoridade sobre o diabo e para expulsar demônios, há outro precioso efeito desse nome. Ele possibilita nos vir ao Pai e termos nossas palavras ouvidas por Ele. Nos capítulos 14 a 16 de João, a Bíblia menciona 3 vezes algumas coisas a respeito do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é muitíssimo ousado. Ele diz aqui: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esse nome está acima de todos os nomes. Um dia, toda boca no céu, na terra e debaixo da terra confessará esse nome, declarando que Ele é o Senhor, e diante dele todo joelho se dobrará. Com esse nome é poderoso diante de Deus. Deus respeita esse nome, por isso nos ouvirá quando orarmos nele. Vejam isto: não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor Jesus, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E novamente:
Aquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo que tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16, 23 ao 24. Haverá promessa maior do que essa? Entendamos claramente que orar em o nome do Senhor Jesus é dizer a Deus: ó Deus, eu sou indigno e inútil, mas venho a Ti em nome do Senhor Jesus. Suponha que por meio de um mensageiro você mande uma carta a um amigo. Nela você pede a ele que entregue ao portador o dinheiro que você lhe confiou. Será que depois de examinar a assinatura e confirmar que ela é realmente sua, seu amigo não entregará o dinheiro ao mensageiro? Claro que sim. Seria um absurdo se ele chamasse o mensageiro e lhe fizesse perguntas tais como: você já frequentou a escola? Qual a situação de sua família? Como vão seus familiares? Ou qual é o seu temperamento? Não. Ele não irá incomodar-se em saber quem é o mensageiro. Tudo o que ele quer saber é se a assinatura é ou não do seu amigo. O mensageiro vem em nome do amigo, que confia nele a ponto de dar-lhe essa incumbência. Aleluia! Quando vou à presença de Deus em nome do Senhor Jesus, significa que não estou ali em meu próprio nome, mas no nome do Senhor. Não é por causa do que eu tenho, nem do que eu serei, mas simplesmente por causa do nome do Senhor. Muita gente espera receber respostas às suas orações apenas no futuro. Esperam que, depois de se tornarem cada vez melhores, suas orações sejam respondidas. Vejamos, porém, que o motivo de podermos orar é atribuído ao nome de Jesus, não ao nosso. Permanecemos diante de Deus em nome de Cristo por causa dele, não por causa de nós mesmos, pelo seu sangue, não por nossa justiça, de acordo com sua vontade, não de acordo com a nossa. Conhecer o nome do Senhor é uma revelação, não uma doutrina. Chegará o dia em que Deus abrirá nossos olhos, e então veremos o poder e a majestade desse nome. Que maravilha Deus ter nos entregado esse nome. Depois disso, podemos dizer: Deus, em nome de Teu Filho Jesus. Isso significa: Deus, Tu crês em mim, Tu confias em mim, por tudo que desejas que eu faça, Tu te tornas responsável. Com esse nome à nossa disposição para lidarmos com os homens, com o diabo e com Deus, que tipo de vida devemos levar a fim de termos credenciais para poder usá-lo? Precisamos diariamente aprender a conhecer a cruz. Lembre-se de que a cruz e o nome do Senhor são inseparáveis. Possa a cruz operar tão profundamente em nossa vida, a fim de sabermos usar corretamente esse nome em relação aos homens, ao diabo e a Deus. Deus dê à igreja abundante conhecimento a respeito desse nome, de modo que mesmo agora possa o seu lugar ser restaurado e sua autoridade e poder recuperados. Que a igreja possa gozar das riquezas espirituais no nome do Senhor.